Botar para Boa palavra. noite para todo mundo. Essa introdução foi super legal, acho que dá um gancho super bom, né, Daisy, para o que você trouxe para a gente. Com certeza. E eu fiquei feliz do tema que você trouxe, porque ele bate com o gancho que eu queria fazer com relação ao nosso olhar do cliente, né? A gente está bem sincronizado. Legal, muito bom. Então, vou começar pelo tema de hoje. Não quero me estender muito para deixar aquele tempo para a gente conversar e para trazer as perguntas interessantes aí que o Alberto propôs para a gente. Deixa eu já compartilhar a tela. Gustavo me pediu para falar um pouquinho sobre propósito hoje com vocês e principalmente propósito para o líder, para a liderança, né? Então, o que eu ia contar para vocês? Primeiro que tem um fenômeno bem interessante acontecendo, que é a busca pela palavra propósito. A gente estava aqui, esse gráfico aqui é do Google Trends, né, que mostra tendências, é uma ferramenta ótima para ver tendências de busca e tal. E 5 anos atrás, em março de 2016, a palavra propósito tinha 16 pontos de interesse no Google Trends. E agora, em março de 2021, ela está com 92 pontos. E vocês vão ver que ali, durante o ano passado, teve mais interesse, deu uma caída aí no fim do ano, né? Fim de ano é normal as coisas darem uma parada e está subindo de novo. Então, um aumento de procura pela palavra, interesse pela palavra muito grande. E esse aumento, ele se deve não só a pessoas procurando saber sobre propósito, a líderes procurando saber sobre propósito, como a empresas. As empresas estão sentindo essa necessidade, elas estão sendo empurradas a cuidarem dessa questão de propósito também. E aí eu queria contar por que elas estão, bem rapidamente, por que elas estão sendo empurradas a cuidar do propósito, né? A gente tem uma mudança que está em curso, que acho que eu já falei mais, não sei se é aqui, mas eu já falei em vários outros lugares, eu vivo falando sobre isso, que é a questão da tecnologia, que está crescendo demais, o high-tech, que está aí, estamos aí com a inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, tecnologia em todas as áreas, né? Na medicina, a gente viu aí durante a pandemia quanta evolução e rapidez, e isso é uma tendência mundial, tem estudos sobre isso, eu estudo sobre isso, né? Tem estudos do World Economic Forum, de várias organizações privadas também, dizendo que muitos dos empregos repetitivos e automáticos vão deixar de existir, e a tendência a ficarem os empregos altamente tecnológicos, as pessoas que realmente manjam muito de tecnologia, e os outros empregos que são os high touch. E o que é o high touch? O high touch é o auto-toque, né? Em vez de alta tecnologia, o auto-toque humano. E que toque humano é esse? São todas as profissões que cuidam das pessoas. A palavra-chave aí é cuidar. Então, a gente tem profissões de pensamento complexo, né, que cuidam. Todo líder, né, se ele for um bom líder, ele com certeza é high touch, ele é uma pessoa que cuida do seu time. Todas as profissões de cuidado, né, os consultores, os coaches, os psicólogos, os médicos, tem uma série de profissões aí que a gente considera high touch, tem muitas ainda a serem inventadas, gente. Isso é tendência, isso vem lá de fora. Falam que 67% das profissões que o pessoal que está no primário hoje vai ter não foram nem inventadas ainda. E a tendência é a gente ter várias profissões por vida, né? Ao longo da nossa existência. Então, essa mudança grande está obrigando as empresas a se mexerem também, porque com essa mudança das pessoas estarem, de certa forma, saindo do mercado de trabalho, e aí elas têm a oportunidade de empreender mais, ou de procurar qual que é o propósito delas, o que elas gostam, tem essa questão de ter mais foco na humanização, porque é isso que diferencia as empresas agora. A tecnologia é sempre igual, então o que diferencia é o toque humano. Com isso, a mão de obra passou a ser muito importante, a mão de obra falando de pessoas que cuidam, né? Então, as empresas estão precisando olhar para isso. E tem mais um fenômeno aqui, que é o seguinte, a geração chamada de millennials, que é a geração que está no mercado de trabalho hoje, acho que hoje tem uma média aí de 37% do mercado de trabalho já é ocupado por essa geração, que vai de 25 a 40 anos. Essa geração, ela já
pensa muito diferente da geração acima dos 40, tirando exceções. Eu sou uma exceção, gente, mente jovem. Né, Alberto? Nós somos. Não sei se o Alberto tem mais de 40 ou está perto. Mas eu não sou milênio, eu sou, como a minha filha fala, eu sou baby boomer, que ela tem maior preconceito com isso, mas tudo bem, eu sou uma baby boomer que pensa de forma moderna. E o que acontece? Essa geração, eles não estão mais curtindo o trabalho do jeito que a gente curtia nas gerações anteriores, né? Que a gente entrava numa empresa, passava a vida inteira lá, e a gente era um personagem na empresa, era outro personagem fora da empresa, a empresa era só para ganhar dinheiro. Tanto a empresa olhava para a gente assim, né? O funcionário é para me dar dinheiro, como a gente olhava assim para a empresa. É uma cocriação aí, né? A gente também olhava, a empresa é para eu ganhar dinheiro, vou fazer o que eu gosto no meu tempo livre, que às vezes era só sábado e domingo, ou nas férias, ou sabe-se lá quando. Essa geração aí, ela veio para mudar, e as gerações mais novas aí do Claubert mais ainda. Eles estão buscando propósito, eles estão buscando sentido na vida, eles estão buscando muito mais ter acesso às coisas do que possuir as coisas, como era a regra da geração antiga. Eles querem empresas que se alinhem com o propósito deles. Dificilmente o Claubert vai querer entrar numa empresa que não cuide dos resíduos, né? Não é alinhado com o que ele pensa, com o que ele acredita. E antigamente, dificilmente as gerações antigas tinham esse tipo de questionamento. E com isso, as empresas também entraram numa dificuldade. Como é que eu consigo funcionário? A força de trabalho nova que está vindo não quer mais ficar na minha empresa. Isso também faz com que as empresas se movam. Então, é um movimento todo conjunto que está acontecendo. O propósito está sendo buscado pelas pessoas e, consequentemente, pelas empresas. E, consequentemente, na hora da concorrência, essa turma jovem que compara, o mercado consumidor olha para isso e prefere a empresa que é mais sustentável, que tem valores melhores, que não tem trabalho escravo e assim por diante, né? E aí, quando a gente fala de propósito, não dá para falar de propósito só pessoal, só da empresa ou só do líder. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa, porque tudo se combina e se complementa. Então, vou ler uma coisa bem genérica que fala, uma frase que eu acho muito legal e que fala de propósito humano, que é assim: é preciso coragem para responder a essa pergunta: qual é a minha verdadeira missão aqui? Somos quase que condicionados desde crianças a preencher as expectativas dos outros. O nosso sistema educacional, desde muito cedo, também reforça essa tendência e nos induz a buscar algo fora do que existe dentro de nós. É de um livro de Omar Suki chamado Acorde, Viva Seu Sonho. Então, isso mostra, né, que isso ainda é uma realidade, mas foi uma realidade por muito tempo. A gente esteve sempre buscando coisas fora. Então, quando a gente chegava ali perto dos 18, procurava uma profissão, não podia ser a profissão que eu gostava só, tinha que ser a profissão que ia me sustentar, que ia me dar dinheiro. E hoje em dia, a busca é mais alinhada em relação às duas coisas. É uma coisa que me sustente e me faça feliz, não uma coisa ou outra, né? E buscar algo fora, isso é bem importante, gente. Isso para descobrir propósito, a gente tem que buscar dentro. Eu sou uma defensora e fã do autoconhecimento e o caminho sempre é de dentro para fora. Aí, para falar resumidamente do que é propósito, o propósito é procurar o seu porquê e o seu para quê. É a sua contribuição social para o mundo, é a sua marca única para o mundo, porque todos nós somos únicos. É um processo de construção, ele não tem que ser um único propósito para a vida inteira. A fase, por exemplo, que o Claubert está é um propósito, a fase que o Alberto, o Felipe ou eu estamos, talvez seja outro propósito. A gente pode ir mudando durante a vida, isso faz parte da nossa evolução e do nosso aprendizado. Mas é um processo de construção e é muito importante ter clareza na hora que a gente vai tomar decisão do que está escrito aqui do lado esquerdo, um orientador, um guia, um norte. Eu gosto muito da palavra estrela-guia. É como se a gente pelo menos soubesse para onde a gente está indo, em que direção a gente está indo. Isso tem muito a ver com a nossa essência, por isso que é importante o autoconhecimento, a gente buscar o que está dentro da gente para descobrir qual que é esse propósito. E o propósito, ele é a ponte entre indivíduos... Opa, deixa eu tirar essa coisinha dali. Entre o indivíduo e o mundo. É ele que faz essa travessia do que a gente vai fazer e o que o mundo está precisando da gente.
E quando eu trabalho com orientação profissional, trabalho com projetos, eu sempre começo olhando os talentos da pessoa. Toda pessoa é capaz de desenvolver habilidades em qualquer área, mas o melhor desempenho acontece quando os talentos naturais são desenvolvidos. Isso aqui tem uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente não percebe esses talentos naturais. Por isso que quando eu vou trabalhar com alguém em orientação profissional, por exemplo, tem todo um trabalho de revelar esses talentos, porque às vezes a pessoa não é como se fosse um ponto cego. É tão natural e tão espontâneo para ela que ela não percebe. Então precisa desse trabalho às vezes para que a pessoa perceba todos os talentos, e assim como aquela bonequinha russa matrioska, ela tem vários tamanhos e uma bonequinha cabe dentro da outra, a gente precisa unir esses talentos em uma coisa que seja o nosso trabalho único para o mundo. Pode ser até um trabalho que, né, medicina, muita gente procura medicina, mas como é que é o teu jeito único de fazer medicina e de oferecer isso para o mundo? É isso que talentos tem a ver com propósito. E o porquê, né? Só para frisar, não dá tempo de trazer muita ferramenta aqui, né, numa coisinha rápida, mas eu quis trazer umas dicas. Então, se você está pensando, se você quer descobrir qual que é o teu propósito, quer pensar sobre isso, começa pensando nos teus talentos, começa listando isso, e a partir daí começa a observar como é que esses talentos poderiam se combinar. E uma técnica que eu gosto muito para fazer isso é o Ikigai, vem do japonês, né, que é razão de ser, é o significado dessa palavra. E aqui, esse quadrinho é bem interessante. Então, no Ikigai, você reconhece no que você é bom, você descobre no que você é bom, que são aí esses talentos, as habilidades. Você olha para o que você ama, o que é que te move, o que te dá vontade de fazer, né? O que é uma coisa que te faz acordar todo dia, que te faz ter vontade. Você percebe que quando você consegue cruzar o que você é bom com essa vontade, você tem a paixão aqui. Só que se você tiver uma paixão, mas ela não for necessária para o mundo, por exemplo, é uma satisfação, mas com sentimento de inutilidade, porque é uma paixão não aplicada. E aí a gente tem esse outro lado aqui, que é o que o mundo precisa e... Opa, deixa eu tirar essa coisinha que fica em cima aqui da minha escrita. Do que o mundo precisa. Espera aí que a coisinha não está saindo da frente aqui. Só um minuto. Voltar lá. Não quer sair. E no que você pode ser pago para fazer. Deixa o mouse parado, tipo, um pouquinho. Isso, tipo, deixa ele parado um pouquinho que ele some. Aí ele sai, isso. Boa. Então, quando você consegue investigar, né? Ok, então eu sei que eu sou bom nisso, eu sei que eu amo fazer isso. E dentro disso que eu gosto de fazer, o que é que o mundo está precisando, né? Dentro dessa ideia das profissões que cuidam, o que o mundo está precisando? E no que será que eu poderia ser pago para fazer? Então, isso aqui, esse gráfico, ele já é um gráfico de investigação. Se você colocar lá 4 colunas e começar a listar tudo isso, pode ser que você chegue aí nesse ponto do meio, que é o que a gente está procurando, é o Ikigai, é a razão de viver. Então, isso aqui é muito interessante, é um exercício muito bom para procurar propósito. Bom, Caramba, eu tô olhando aqui, tipo, uma coisa muito bonita. Você começa a pensar e colocar algumas coisas ali dentro, você já tem uma clareza maior, né, do que é o seu Ikigai que fala, tipo, qual é o seu Ikigai? Qual é o seu Ikigai, a sua razão de viver, é isso mesmo, de ser. Uhum. Assim que a gente fala. E quando você é bom para fazer alguma coisa e é pago nela, mas você não gosta, isso é confortável, mas a sensação que dá é de um vazio. É muito comum isso também. Tem muita gente que sente isso, né? Tá bom, eu sou bom no que eu faço isso há 10, 15 anos, só que eu não gosto do que eu faço. Dá uma sensação de vazio que muitas vezes a gente começa a preencher com compras, por exemplo, né? Gastando o dinheiro que a gente ganha. É interessante. Então, é muito legal quando você consegue chegar nesse centrinho aí da mandala. Bom, e aí eu vou falar então um pouquinho de propósito para empresas. Falamos um pouquinho de propósito para as pessoas, dessa investigação pessoal. Propósito para empresas de certa forma, parecido. Por que a organização existe? Né? Que não seja só pelo lucro. Hoje lucro só pelo lucro é um pouquinho... coisa do nosso passado, né, gente? Para o futuro, as organizações que vão continuar existindo, elas não podem se preocupar só com o lucro, elas vão precisar se preocupar com outras coisas, isso é uma tendência que já está
vindo com força total. Então, o propósito é uma alavanca que transforma as organizações. É tanto uma força financeira como humanitária. Então, tem esse olhar de você, claro, querer ter o lucro, mas ter também alguma coisa de bom que você entrega para ter esse lucro, né? Que é teu propósito. Tem as empresas B, isso já existe. Essas empresas B são empresas que têm um compromisso de fazer o bem para o mundo. Então, até acho que no propósito das empresas B está fazer o bem, é a nova moeda dessas empresas. E o propósito representa desenvolver a humanidade nos negócios, que tem tudo a ver com o que a gente falou do high-tech e do high-touch, né? A tendência de a gente passar para negócios mais humanos. Bom, Nietzsche chamava propósito de o porquê e Disney chamou de mágica. Disney, aliás, tem um filme sobre ele que fala da Disney, como é que é? Disney Before Mickey, né? Disney antes do Mickey. É bem legal, mostra tudo que ele passou e como ele era firme no propósito dele para chegar onde ele chegou. Ele passou por muitos perrengues, né? Mas ele chegou no sucesso que a gente sabe é um sucesso interessante porque perdura muito além da vida dele. A empresa continua seguindo o propósito que ele colocou, que foi tão forte que até hoje, quando quem vai, né, quem já esteve lá, sabe do que eu estou falando. Existe mágica em todo lugar. E o propósito, ele nasce da intersecção da empresa com a necessidade do mundo. Como a gente falou ali no Ikigai. O Ikigai é mais usado para propósito pessoal e o Golden Circle, ou o Círculo de Ouro, é mais usado para propósito de empresa, mas eles podem ser usados para os dois casos. Então, aqui também o que a empresa faz e o que é a necessidade do mundo, com foco em atender as pessoas. As pessoas, nesses novos tempos que a gente está entrando, ela vai estar no centro de tudo. Aí eu estou falando tanto de clientes, como não adianta você não ser integral, né? Olhar só para os clientes, não olhar para o teu funcionário, não olhar para o teu fornecedor. A tendência que a gente está indo, tanto para as pessoas como para as empresas, é sermos mais integrais. Então, quando a gente fala da pessoa, ela não vai ser um personagem no trabalho e outro personagem dentro da empresa. Ela quer ser uma pessoa integral, que tem bem-estar, que está feliz em todos, que está bem em todos os lugares que ela está, que está aprendendo em todos os lugares que ela está, se sente confortável e pertencente onde ela estiver. Da mesma forma acontece com a empresa. A empresa vai ser muito mais valorizada quando ela estiver integrando todas essas partes, integrando os funcionários com um olhar mais humano, integrando os clientes com esse olhar, integrando os fornecedores com esse olhar. E isso está, assim, em vários lugares, né? Tem a teoria, a economia Donut falando muito disso, tem as empresas, o Reinventando Organizações, empresas Thiel falando muito disso. As empresas de hoje precisam ter algo que vá além da sua missão, precisam ter um propósito que ajuda a mudar o mundo. Aqui eu estou falando um pouquinho, estou inspirando um pouquinho, né? Falando das inspirações dos livros, mas tem uns fatos reais, estudados, que fazem isso ser bem interessante para as empresas. E aqui tem alguns desses fatos, tá? A Harvard Business Review de 2018 estudou que 58% das empresas que têm gestão focada no propósito registram 10% a mais de crescimento depois de 3 anos. E as empresas tradicionais são 42%. Então, tem um resultado real de crescimento maior quando você está focado no propósito. Os trabalhadores felizes são 20% mais produtivos. Então, quando você cuida dos teus funcionários, você tem 20% a mais de produção, o que significa economia de dinheiro também. E empresas que gerem com propósito têm uma taxa de retenção de colaboradores 40% maior do que as outras e investem 30% a mais em inovação, ou seja, elas ficam menos vulneráveis às mudanças, elas estão mais preparadas, são empresas que estão um passo à frente. E esses fatos são todos aí, vocês estão vendo aí, Deloitte, Warwick University do Reino Unido, são fatos, né, gente? Então, isso é importante, porque a empresa vai perceber que isso não é só um blá, 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 e sim um fato. Ter propósito, cuidar dos funcionários, ser uma empresa mais humana, que investe nos colaboradores, na inovação, de fato, é mais lucrativo também.
E aí, como eu falei, né, para empresas usa-se muito a teoria do círculo de ouro, que pode ser usada para as pessoas também. Clauber pode usar, aplicar para você aí, fazer todos esses exercícios aí depois, vou mandar o PDF lá no grupo. O que é o círculo de ouro? O círculo de ouro, vocês estão vendo aqui, ó, ele fala que o convencional é você começar de fora para dentro. Primeiro você resolve o que você vai fazer. Ah, eu quero vender tal produto. Aí você decide como você vai fazer. E por último, se você chegar a, você vai pensar o porquê que você vai fazer aquilo. E a teoria do círculo de ouro fala que é muito mais poderoso, né? O extraordinário está em fazer isso de dentro para fora. Então, começar do porquê que você está fazendo aquilo, ou seja, qual é o seu propósito, qual é a sua causa, no que você acredita, aí ir para o como, ou seja, o processo, quais as ações específicas para realizar aquele porquê, e no final do processo ver o que você vai fazer, qual é o resultado, o que você faz, o resultado do porquê. E como eu falei, dá para aplicar para as pessoas também. E quando a gente vai falar do líder com propósito, a gente falou um pouquinho das pessoas, falou um pouquinho das empresas. O líder com propósito, ele tem que ter esse talento de unir essas duas coisas. Então, ele tem que estar olhando para o lado pessoal dele, ele tem que estar olhando para a empresa onde ele está, se ele é um líder da empresa, e ele tem que estar olhando também para o lado pessoal dos colaboradores. Esse é o papel do líder, é conseguir fazer todas essas intersecções. Então, a gente tem aí, basicamente, 3 componentes nisso, né? Qual que é o seu desejo pessoal, ou seja, o ponto de partida, né? Não ponto de chegada, mas para onde eu quero me mover, né? Qual que é meu desejo pessoal e eu estou enxergando aquela estrela guia que é para onde eu quero me mover. Isso depende de autoconhecimento, para que você distinga também o que é fantasia e o que é realmente semente de um futuro viável e possível. A outra coisa é olhar para uma causa coletiva que esse teu desejo pessoal pode atender. Então, se não tiver ressonância entre o seu desejo e a necessidade do coletivo, dificilmente vai dar certo. E isso vale a nível pessoal e a nível de empresa, e a nível de liderança, para todos os níveis. As competências necessárias para materializar a combinação de desejo e causa. E aí é entre o líder, né? O líder olhar se existe esse conjunto de competências para que esses desejos se combinem e consigam chegar naquela causa. Isso serve para nós também. Será que a gente tem todas as competências que precisamos para chegar a realizar essa causa que a gente quer? Escolha desejo e causa que estejam lastreados no seu histórico, nas suas competências, experiências e ferramentas. E se você não tiver tudo, é só ir buscar o que está faltando, né? Ou buscar parcerias. Hoje em dia dá para buscar parcerias também. Bom, aqui eu trouxe uma brincadeirinha, como a gente está falando de liderança, eu encontrei um Golden Circle do Fábio Porchat, que não deixa de ser um líder, né? Ele é o líder da Porta dos Fundos, ele é o líder do programa de TV dele, e ele colocou aqui que o porquê dele é levar alegria para as pessoas no Golden Circle, né? Então ele tem um porquê, é isso que move ele, para falar de um jeito bem simples. O que é isso? É a intenção. Qual é a intenção que eu tenho quando eu estou no meu trabalho, né? Levar alegria para as pessoas. E como que eu faço isso? Criando uma empresa de humor para a web, elaborando textos originais, atuando em programas de TV, criando vídeos para a internet, fazendo apresentações ao vivo. E o que eu faço na prática? Essa é a última pontinha. Na prática, eu sou empresário, roteirista, humorista e ator. Então, é uma ilustração bem simples, mas dá para a gente entender melhor aqui. E como é que é esse líder do futuro com propósito? O que é essa figura, né? Unindo as tendências com tudo que está sendo falado, esse líder do futuro que tem propósito, ele desperta o lado humano das empresas, então ele tem esse cuidado. Eu, na época que trabalhava em corporações, trabalhei 18 anos aí em várias áreas, mas eu tive que implementar alguns programas dentro de empresa, tive que implementar ISO 9000, que é um dos mais conhecidos, e outros programas, sistema, inventava um novo sistema de gestão, tinha que implementar. E a maior dificuldade que eu sentia sempre era quando a liderança não apoiava de verdade o que estava sendo feito. Né? Que é um pouquinho do que o Gustavo compartilhou comigo, acho que foi por isso que ele me pediu para trazer esse tema hoje.
Porque quando o líder fala assim, tá bom, tem que implementar a sustentabilidade na empresa, tá bom, faz aí, mas não me chama, nem me chama que eu não quero nem saber. Né? Muitas vezes é assim, gente, quando é assim, dificilmente vai funcionar. Porque se o líder não tá, o líder ele é como se fosse, pensa uma onda que cai no mar e que faz aquela reverberação. O líder tem um papel muito importante em qualquer lugar. Então, se ele não está acreditando que aquilo realmente é importante, alinhado com o propósito dele, da empresa, dificilmente aquilo vai acontecer. Eu tive muita dificuldade na época do ISO 9000, eu me lembro da dificuldade de convencer as pessoas que isso era importante, porque os líderes não queriam, tipo, não, eu não quero nem saber disso, vai lá, faz você aí, não quero, não apoiava, então era muito difícil de reverberar isso. Então, o líder ele tem um papel de muita consciência, de muita responsabilidade em qualquer empresa, mas principalmente nesse momento que a gente está vivendo e que as empresas estão precisando fazer transição e que as pessoas já estão fazendo transição. Então, é despertar esse lado humano nas empresas, que tem essa consciência de que as empresas precisam ser mais humanas, redirecionar as empresas para a sua causa, mas ajustada à realidade atual, né? Então, ir fazendo esse redirecionamento aos poucos, implementar uma cultura responsável em prol do propósito. Então, existem técnicas, né, de facilitação em que o propósito é criado dentro da empresa, às vezes junto com a liderança, junto com os funcionários, existem técnicas para fazer isso, né, para mudar a cultura de empresa, envolvendo todas as pessoas, para que todo mundo esteja junto naquilo, esteja mirando para um lado só. Eu gosto, eu nem trouxe aqui, mas eu gosto muito de pensar em vetores, os vetores da física. Quando está todo mundo alinhado para um lado só, numa direção só, a coisa flui e funciona muito melhor para todo mundo, tudo fica mais leve. E isso é facilitar o alinhamento de propósitos. Fala-se muito que o líder atual é um facilitador. E é isso, né? Facilitar que os propósitos individuais, o propósito da empresa se alinhem. E tem o FIB, Helena que está aí, que entrou depois, né? Helena fala disso no curso dela. São medidores modernos, né, gente? Parar de medir só o lucro, só o PIB e assim por diante, e começar a medir o FIB, a felicidade interna bruta. E tem o porquê, falamos ali atrás, que os funcionários produzem muito mais quando eles estão se sentindo felizes, seguros, satisfeitos, acolhidos, quando o ambiente de trabalho é bom. Mais alguns pontos sobre esse líder do futuro. Nessa liderança do futuro, as pessoas têm que estar no centro das organizações. E aí a gente está falando não só do cliente, né? Porque o cliente ele já tem um lugarzinho especial, geralmente, apesar de que muitas vezes a escuta não é realmente autêntica e verdadeira com o cliente, é mais uma coisa, tá bom, tenho que ouvir o cliente, né? Tem tudo isso, né, gente? Então, tem um trabalho para melhorar essa conexão, essa relação com o cliente, mas ele tem que ser em todos os âmbitos, com colaborador, com empresa. Inclusive, tem empresas que já têm um papel bem diferente, que é em vez de ser o CEO da empresa, né, o CFO da empresa, que são aqueles papéis tradicionais, é o CHO, é o Chief Happiness Officer, ou seja, é o chefe de felicidade da empresa. Ou seja, é um RH que está procurando melhorar esse nível de felicidade para que as pessoas estejam bem, sejam produtivas. Quando a pessoa está bem, se sentindo segura, num ambiente gostoso, ela é mais criativa, ela sente que ela pode errar e com isso ela vai inovar muito mais. Então tem uma série de benefícios em ter um bem-estar para as pessoas na empresa. Não é só um blá 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 de era do cuidado, né? Existem benefícios para todo mundo, é ganha-ganha. E o que as pessoas estão buscando na empresa nesse momento? Pertencimento, segurança, confiança, estabelecer relações de confiança, reduzir as relações de competição. Para isso, precisa ter líderes que inspiram e líderes que são facilitadores e co-criadores, que ouvem as pessoas, que vão usar essa inteligência coletiva, como a gente gosta de falar aqui, que vão ouvir os funcionários para criar soluções e não vão... inclusive, é muito menos pesado para o líder ele achar... A diferença entre achar que eu preciso criar todas as soluções sozinho e que eu posso consultar um time de pessoas, usar um monte de inteligência, de cabecinhas para criar soluções. É muito mais fácil ser esse líder, é só uma questão de você também fazer a transição e ter boa escuta, saber escutar as pessoas.
E aí, por fim, né, o porquê fazer isso, né? Então, trabalhar o bem-estar dos colaboradores, dos clientes e da empresa. Então, para os colaboradores, procurar uma felicidade corporativa, um sentido de pertencimento e segurança. Eu peguei isso, era de uma apresentação de Portugal, que eu assisti, então está um pouquinho português de Portugal, pertença. Melhor performance e entrega, menor turnover e absenteísmo e captação e retenção de talentos, né? Então, esses são os resultados que você consegue quando você tem um ambiente gostoso, em que você tem essa felicidade corporativa. E não quer dizer que você vai fazer, sei lá, não é necessariamente ser igual o espaço do Google, que é todo moderno. Cada empresa tem que fazer de acordo com a sua própria autenticidade, né? E de acordo com o tipo de negócio que tem, com os funcionários que tem. Mas é importante ter isso. Quem já esteve no mundo corporativo sabe o que é um ambiente competitivo, um meio ambiente difícil de trabalhar, onde você não se sente seguro, não se sente confortável e não consegue entregar o seu melhor. Para os clientes, quando eles têm esse bem-estar e percebem tudo isso gera uma relação emocional com a marca, que tem a ver com o que o Alberto vai falar depois também, né? O que o cliente quer da gente. Isso faz com que eles virem embaixadores da nossa marca, ou seja, que eles façam o melhor tipo de venda, que é a venda de indicação, eles indiquem a gente, e que eles procurem essa diferenciação e essa autenticidade. Essa é uma coisa perceptível, como a gente estava falando dos millennials, eles estão procurando o que são essas diferenças entre uma marca e outra, o que essa marca está me oferecendo, que é mais autêntico, que é mais alinhado com o que eu acredito, né? Identificação com os valores e fidelização. E, por fim, aqui, as empresas, isso aqui era uma palestra de turismo sustentável, eu trouxe aqui como exemplo, né? Fala-se, no turismo está se falando muito disso, uma preocupação muito grande, porque o turismo, o diferencial está nas pessoas, né? Tem muitos serviços aí, tudo isso que eu falei tem muito impacto muito maior para empresas de serviço, porque esse é o diferencial das empresas de serviço, né? Então, decisões com consciência, olhar para os impactos socioculturais, impactos ambientais, impactos econômicos que aquela empresa está tendo. Isso em qualquer âmbito. Então, é uma empresa sustentável de modo integral. E o que acontece com tudo isso é que o lucro não é que ele deixa de ser importante. O lucro, ele é uma necessidade de toda empresa, só que ele vai surgir como resultado de tudo isso, e não ele vai ser a causa principal de tudo isso. Falei muito, vou parar de falar agora e vou ouvir vocês. Dúvidas, gente? Dúvidas, comentários? Cara, pode falar, Felipe. Eu posso dar o meu exemplo de propósito, né? Que quando eu era bem criança, eu era uma criança, um menino muito apaixonado. Aí eu queria escrever poemas, só que eu descobri que eu não era bom em poemas, né? Aí eu fui fazer faculdade, gestão ambiental. Aí eu comecei a escrever artigos para jornais sobre essa questão ambiental. Eu fiquei tão bom nisso, em escrever artigos, que agora, hoje em dia, eu faço marketing para agências de casamento. Olha só. Sabe aquelas agências que aproximam casais? Isso. Claro que não deixei de fazer a trabalhar com a questão ambiental, mas eu também faço esse tipo de marketing. Tem uma coisa muito interessante que eu ia comentar, que é assim, às vezes a gente sabe a direção que a gente quer ir, a gente sabe o que a gente gosta, mas o caminho vai se revelando conforme os passos. Eu percebo muito isso na minha própria história e na história de muitas pessoas que eu cuido, às vezes, e você vê que às vezes abrir uma porta, abre a outra porta, e abre a outra possibilidade, abre a outra possibilidade. Então, a gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber a direção e ir caminhando naquela direção, né? De usar teu talento, de colocar ele no mundo. Isso que o Felipe falou é muito verdade, cara. Eu também gosto muito de escrever. Eu até abri um Instagramzinho para poder postar algumas coisinhas lá que eu escrevo de vez em quando. Tá até parado há algum tempo. Mas para mim também isso é muito real, porque desde pequeno eu sabia que eu queria ajudar as pessoas, mas não sabia como.
E aí, depois que veio o curso técnico, eu me enxerguei dentro dessa parte do meio ambiente, de sustentabilidade, etc. Mas como é técnico em florestas, então eu estava pensando muito nisso. É o que David estava falando, essa questão de propósito, ele vai se modificando conforme a fase e conforme o que você está vivendo ali no momento. E aí, logo quando começou o curso, 2019 inteiro, eu ficava nessa ideia de floresta e medicina, sabe, migrando e tudo mais. E aí eu estava pensando bastante em fazer questão de pesquisa, desenvolver, sei lá, como... Aí eu queria juntar os dois, sabe? A parte da biologia, da medicina com a parte da floresta. Eu falava, não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou desenvolver ou aprimorar sementes para se adaptar em qualquer solo. Sei lá, eu ficava viajando assim, sabe? Eu parava assim um dia e ficava viajando como que eu poderia ingressar, tipo, e misturar esses dois. E aí começou essa questão dos resíduos sólidos e eu fui me entendendo dentro disso. E hoje eu posso dizer que eu consigo ajudar as pessoas a ter, principalmente essa questão do resíduo, por exemplo, o pessoal que trabalha com reciclagem, né? Então hoje eu posso ajudar as pessoas nesse sentido, sabe? Eu tenho essa liberdade, eu tenho esse poder, digamos assim, de ajudar as pessoas nesse sentido. Mas isso não exclui o fato de que eu posso fazer projetos sociais, né? Porque isso é uma questão socioambiental, mas também o meu lado social fala muito comigo, tipo, muito alto comigo. De, poxa, como que eu posso agir dentro da parte social mesmo, sabe? E aí eu vou, sabe, pensando em várias formas de fazer isso. E a gente utilizar esses métodos, né, que você passou hoje é muito importante para a gente poder ter uma noção, assim, de o que eu amo fazer, sabe? Eu amo ajudar as pessoas, mas como que eu vou fazer isso, sabe? E o que eu vou fazer para ajudar as pessoas? Então, tudo isso também está muito alinhado com a conversa que a gente está tendo hoje. Eu não sei se ficou claro, eu só fui falando aqui, tipo, eu estava pensando e falando e na minha cabeça fazia sentido, mas não sei se fez sentido o que eu falei. Uma coisa que pode ser, né, ter futuro, juntar a medicina e a gestão ambiental, é pesquisar sobre indicadores de saúde que são impactados pelos resíduos. Por exemplo, né, em ambientes com muito lixo, a saúde piora, a saúde humana piora. E você podia fazer um trabalho sobre isso e divulgar em revistas científicas, periódicos, para conscientizar a população sobre os benefícios dos resíduos na saúde humana. Então, agora a gente está fazendo uma nota, né, pelo Na Lixo Zero, para poder falar das agulhas das clínicas particulares daqui, que são queimadas de forma incorreta, porque geralmente vai parar no lixão. Uhum. E aí, na verdade, a gente ia fazer um ofício para poder essas clínicas encaminharem corretamente. Só que a gente, tipo, no meio dessas coisas todas, a gente descobriu que a Secretaria de Saúde já fez isso, porque como a gente está em contato com o Departamento de Meio Ambiente, e aí eles fizeram esse link com o pessoal da saúde e o próprio pessoal da prefeitura já começou a trabalhar nisso, né, de entrar em contato com as clínicas. Aí agora o que a gente vai fazer é postar uma nota, divulgar uma nota falando justamente desses cuidados, né? De, poxa, não pode fazer isso por tais motivos, tem uma lei que obriga a fazer corretamente, tudo mais. Isso vai parar lá no lixão, onde tem pessoas trabalhando e podem se infectar. Então, são todas as questões, né? Alguém mais? Pode falar, Helena. Posso falar um pouquinho? Tudo bom? Prazer aí ver já alguns rostos conhecidos. Muito bom. Deise, a hora que você foi falando a respeito da liderança, né? Eu confesso que fui sentindo uma certa inquietude, né? Principalmente as lideranças intermediárias, até porque também é experiência própria, né? Então, você está num papel ali intermediário, você tem subordinados, mas você tem também pessoas, né, a quem você responde. Existe uma cultura na empresa, né, e que você tem que dar conta, não só da cultura, mas também como dos resultados que são esperados. E esses resultados dependem de você, né? Depende da produtividade da tua equipe. Tá certo? Então, você fica ali naquele cabo de guerra, tá certo? Tentando ali
harmonizar, então, o processo produtivo, vamos chamar assim, e também responder lá para, né, para a tua autogerência. Isso é muito angustiante, porque tem essa questão do propósito. Primeiro, que os seus próprios, né? Os seus próprios valores, não é? Os valores ou os propósitos dessa equipe e os objetivos da empresa, embora você fala, né? Que a empresa que vai sobreviver, aquela que realmente vai mostrar um diferencial calcado em alguma coisa mais elevada, eventualmente calcado num propósito. Mas atualmente, né, assim, até onde chega a minha percepção, a maior parte, não é assim que funciona, né? O objetivo é realmente o lucro, o objetivo é minimizar custo, sim, então é reduzir salário, é reduzir custo, sabe? Buscar um faturamento mais alto. A questão do FIB que você fala, né, aplicada ali diretamente, é uma questão de segunda ou terceira instância, né? Se está produtivo, está ok. Então, podemos pensar em algumas medidas de bem-estar dos funcionários. Se não está, é arrochar mesmo ali a pressão para que, né, o resultado seja positivo, que dê lucro e tudo mais. Então, essa harmonização é porque eu acho que a gente está numa fase de transição. Em algum momento isso vai ter que mudar. A gente já está num ponto meio de tampo aí, acho que até já passou, não é? Mas enquanto isso não acontece, a gente se sente, eu pelo menos, né, em cima daquela prancha do surfista, tentando, né, pegar a onda, me equilibrar, não ser engolido, então, ali pelos tsunamis, inclusive conjunturais, né, que de vez em quando engole a gente, né? Então, assim, Deise, a minha questão é, né, qual é esse ponto de equilíbrio, né? Que ponto, onde a gente encontra esse ponto de centramento, onde a gente, então, consegue minimamente, equilibradamente, exercer esses vários papéis e já com esse olho no futuro, né? Eu acho que isso é muito legal do que você trouxe, né? Bom, está mudando, para o que vai mudar, como eu me posiciono e como eu lido agora com a conjuntura ou as circunstâncias que eu tenho. É uma pequena inquietude que eu gostaria de compartilhar. Com certeza, é uma grande inquietude. Eu trabalhei 18 anos no mundo corporativo, então eu sei bem do que você está falando, né, Helena? O que acontece é que, assim, é lógico que tudo isso que eu falei, primeiro, é tendência, né? Eu comecei a fala hoje falando que 5 anos atrás a busca pela palavra propósito era de 16 pontos no Google Trends e hoje é de 92 pontos. Então, tanto para pessoas como empresas, cresceu muito essa busca, porque está virando uma necessidade que uma coisa está puxando a outra, né? Os jovens, eu falei que os millennials, né, o pessoal de 25 a 40 anos, que é o pessoal mais ativo no mercado de trabalho hoje, eles não estão mais aceitando trabalhar em empresas que não são alinhadas com coisas que eles acreditam. Então, eles acabam saindo, eles trocam muito de emprego, o turnover está alto. Você que trabalhou em empresa sabe que isso é muito caro para uma empresa, ter um turnover alto, né, na prática mesmo. Então, essa situação toda está compelindo as empresas a olharem, mas eu sei que a realidade é que a maioria ainda não está olhando para isso, né? A pandemia já fechou várias empresas aí e a gente está vivendo uma época de transição. O convite aqui, na verdade, é que como aqui praticamente todos nós somos empreendedores, numa empresa pequena é muito mais fácil fazer uma transição, porque você é o líder da empresa, então você escolhe fazer a transição, parte de você. Concordo que quando você é um cara do nível intermediário, está lá espremido no meio da bolachinha, é difícil. Aí a opção que você tem é você pensar no seu propósito, é você se recolher no seu autoconhecimento e ver se realmente é aquilo que você quer. Porque você sempre tem uma escolha. Você sempre pode procurar outra empresa, pode empreender, pode ir para outro lugar. Foi uma coisa que eu fiz. Quando eu saí do corporativo, eu me vi grávida chorando no banheiro, de tanto que era pressão, de tanto que era desumano o negócio. E eu falei, puxa, acho que eu não quero isso com o filho, né? E foi o meu maior motivador para sair na época e empreender. E eu ouço isso de muitas pessoas do corporativo, né? Então, tem uma escolha pessoal aí.
Mas aqui a gente está falando de muita gente que empreende, então a gente tem essa opção de fazer isso de um jeito mais suave antes que o tsunami pegue a gente, né? Então a gente escolher olhar para o nosso propósito, alinhar ele com a nossa empresa, alinhar tudo que a gente faz com esse propósito para que a nossa vida seja mais suave, mais gostosa. Mas é isso, vou parar de falar, senão eu vou comer o tempo do Alberto também. Eu queria só trazer 1 minuto de fala complementar, Alberto. Tem um teórico que se chama Richard Barrett, e ele traz o conceito do coaching evolutivo, mas ele tem um livro que chama Organizações Orientadas a Valores. Eu ainda não li o Organizações, apesar de eu ter ele há uns anos aqui, está na listinha. Mas eu sei um conceito básico que eu acho que trabalha, Helena, um pouquinho dessa questão, que ele fala assim, que toda organização está limitada ao valor principal do seu líder. E eu acho que isso traz uma luz aí dos caminhos que se trilham. Começa pelo líder. Se você não muda a mentalidade do líder, não é nem mentalidade, é a escala de valores. Ele tem que transformar a escala de valores dele. Isso eu falo em transição de consciência. Esse é um dos motivos de eu do meu propósito ser apoiar a transformação da consciência de pessoas e organizações, porque se eu não mexo na consciência, a pessoa não evolui, ela não altera a crença do medo. E eu tive essa experiência com um cara que era super apostava na inovação, que era um presidente da empresa onde eu trabalhava, e eu fazia, super propostas de inovação, e cara, eu levei tanto não, porque aí eu fui entender, quando esse negócio fez sentido para mim, quando eu ouvi essa frase, fez sentido para mim, eu falei assim, o principal valor dele é o balanço, não é a inovação. E aí, eu parei. Ele perdeu? Ele não, né? A organização perdeu? Com certeza. A organização perdeu. Porque perdeu o potencial de inovação. Mas eu não adiantava dar murro em ponta de faca quando você vai contra os valores do cara. Então, a primeira investigação que alguém que quer fazer a transição, está na organização e tal, qual é o valor do seu líder? Isso não precisa ser o presidente, pode ser o seu gerente. O meu gerente tinha como valor status. Eu não conseguia emplacar nada de risco que arriscasse ele perder o status dele de gerente. Por isso que eu saí, inclusive. Eu não conseguia mais fazer nada. Eu estava bloqueada. E aí tem esse caminho, né? Também tem um caminho da porta da rua. Mas dá para mexer com organizações na medida em que talvez a gente se desenvolvendo, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, de começar a desenvolver, por exemplo, grupos de aprendizagem dentro de uma organização para você trazer mais conforto, mais confiança. Esse é um pouco do que a gente trabalha com a apreciação. É trazer espaço de confiança, é trazer espaço para as pessoas poderem se vulnerabilizar, para poderem escalar a consciência, porque quem está trancado, sem poder, confiança para se vulnerabilizar, não escala, não vai. Então, você tem que fazer isso de um jeito gostoso, você tem que fazer isso de um jeito legal. Como é que a gente muda isso, né? Então, quando que lá na empresa onde eu estava começou? Quando um cara muito legal, que era um gerente, que tinha confiança, sabia jogar o jogo, ele recebeu a incumbência de criar um grupo de inovação e ele fez isso de uma forma autodirigida, de uma forma inclusiva, de uma forma bacana, e aí isso começou a se disseminar com força e começou a alterar a mentalidade. Era uma empresa pública, a gente não conseguia fazer tantas mudanças, resultado era importante, mas começaram aí eu saí da empresa, também parei de acompanhar, mas entraram outros índices. Então, essa fala do Barrett, ela traz uma lógica importante que eu acho que serve como um filtro para a tomada de decisão, e como a Lorena aparecendo, como sempre, e como um filtro de tomada de decisão, se vale a pena ou não investir seu tempo e sua energia, ou se você tem que seguir outro caminho, ou então para traçar um plano de como será que eu posso trabalhar consciência, a desenvolvimento de consciência nos meus líderes. Porque se não chegar nesse ponto, e aí talvez você tenha um presidente super consciente, mas você tem o nível médio de liderança totalmente restritivo. Aí é legal. Esse é um cara que eu gosto de trabalhar, por exemplo. Porque aí eu tenho um patrocinador que vai me bancar,
total e a gente consegue fazer um programa de longo prazo. Aí vale a pena. É muito legal isso. Essa frase dele é genial, assim. Era isso. Estou passando a bola. Gratidão, querida. Se ninguém tiver mais nada assim muito urgente, vou passar a bola para o Alberto aí e a gente vai entrar no tema das vendas. Obrigada. Não, e foi essencial a citação do Maria Clara, porque os temas já estavam conectados e ela fecha essa conexão de maneira assim absoluta, né? Porque na semana passada a gente conversou sobre como a gente se relaciona com o nosso cliente, né? Porque ele busca uma coisa e, na verdade, a gente entende que ele precisa de outra. E o próprio marketing de atração, desde as linhas mais agressivas do marketing, como no Slow, a gente tem olhado muito para o que, de fato, a gente precisa entregar para esse lead, né, que a gente quer converter como cliente. E eu até comentei no grupo muito rapidamente, não deu tempo de eu trazer de maneira detalhada, mas eu passei por uma situação que é muito parecida com o que a Maria Clara falou, mas estou passando, né, na relação com uma possível cliente, mas que provavelmente ela não vai se tornar cliente. A gente ainda está tentando trazer à tona as razões claras para isso, mas ela quer uma coisa que não é o que ela precisa, né? Ela entende que uma consultoria de vendas não está exposta a um risco ao trabalhar com ela, mas ao mesmo tempo ela também não compra a briga dessa mudança dentro da organização dela. E por isso que eu digo que está tão conectado, porque o propósito dela não bate com o que de fato a gente poderia entregar para ela. Então, ela não abre todas as portas que são necessárias para que a nossa entrega realmente funcione dentro da empresa dela, né? E quando a gente para pensar ali entre o que o nosso cliente busca e o que ele realmente precisa, a gente pode ter uma diferença que é conciliável ou não, que muitas vezes não é conciliável. E a gente vai entender isso a partir da postura desse cliente. Cláudio, acho que levantou a mão. Se quiser falar, fica à vontade. Não, eu levantei sem querer, porque eu estava tentando voltar aqui para a tela, porque eu acabei tirando a minha imagem da tela e não sei como voltar mais. Não, agora você saiu da tela. Você estava aquela hora. Você tem que ir na câmerazinha e apertar. Então, isso, agora está visível. Então, vocês estão me vendo, mas eu não estou me vendo mais, porque sem querer eu cliquei aqui para poder sair. Entendi. Geralmente é no alto do lado direito. Tem uns quadradinhos. Não sei se você vai conseguir. Eu vou tentando resolver aqui, mas pode seguir que eu estou vendo, estou prestando atenção. Perfeito. Eu não lembro quem que estava no último encontro, até porque eu estava assim com a cabeça meio maluca, estava muito cansado. Eu lembro que o Átila estava, a Deise estava, o Felipe eu não tenho certeza, porque teve alguns encontros que ele faltou. Helena eu sei que não estava, Maria Clara não estava, a Márcia eu acho que estava, e a Adri está pedindo para entrar de novo, ela estava. Eu queria ver de vocês, de você, Deise, do Átila, a Márcia acho que estava com a gente, o que vocês refletiram ao longo desses 15 dias, dessa relação entre o que o cliente quer e o que ele realmente precisa. Gente, é um de cada vez, tá? Tem tempo para todo mundo. Eu sei que eu não estava, mas eu queria dar um exemplo, né? Bem antigamente não existia carros, automóveis, né? Existiam cavalos, né? E se eu fosse o criador do automóvel, né? E me perguntassem o que meu cliente quer, ele ia falar o seguinte: eu quero um cavalo mais rápido e não um automóvel. Entenderam a metáfora? Porque a lógica era, eu quero ter um cavalo mais rápido, eu não quero um automóvel. Mas aí foi um cara que inventou o automóvel e substituiu os cavalos, que era isso que o cliente precisava. E não o que ele queria. Pode falar. Não, já acabei. Então, eu vi um exemplo desse que casa perfeitamente com o que você acabou de falar dos automóveis. Era a questão do elevador, porque as pessoas achavam que demorava muito para subir. Aí a solução, tipo, era o quê? Colocar o elevador mais rápido? Não, só colocar espelho lá.
E, tipo, hoje a gente vê que tem elevadores que são, tipo, em prédios, tipo, maiores e mais tecnológicos, que é, tipo, de vidro, sabe? Pra gente poder ir admirando a vista. Então, Sim. eu acho que foi aqui mesmo, não foi no método? Que eu vi isso. Então, aí a solução não era um elevador mais rápido, era só uma distração, porque as pessoas se sentiam com o tempo, tipo, muito tempo sem fazer nada, sabe? Improdutivo. Então a solução era, a primeira solução foi, coloca um espelho. Porque enquanto as pessoas estão subindo, tá ali arrumando o cabelo, tá tirando uma foto, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Deu tempo de passar maquiagem em casa, passa ali no elevador, sabe? E aí hoje a gente já vê, tipo, elevador Lacerda, aqui na Bahia, né? Fala do meu caso. Aqui na Bahia. Então, tipo, já é um atrativo, sabe? Virou um atrativo. Então a solução não era um elevador mais rápido, era só alguma coisa para as pessoas se distraírem enquanto estavam subindo, né? Ou descendo. Só uma perguntinha, Alberto, assim, às vezes eu tenho a sensação de que talvez o cliente não saiba sequer o que ele quer, não é? E talvez ele saiba menos ainda do que ele precisa, né? E nesse caso, por exemplo, que o Felipe falou, né, ele tem razão. De repente, o cliente precisa de alguma coisa que ele não tem a menor ideia que existe e que seja possível. Aí, como é que você concilia essas coisas tudo junto? Dúvida? Eu achei divertido que o meu olhar estava muito pragmático e vocês trouxeram um viés completamente diferente, né? Eu até anotei aqui a questão de entreter na jornada, né? Que está relacionado com o que o Clauber trouxe. O Felipe conectou diretamente aí com a questão da inovação, né? Da gente conseguir entregar um outro caminho. O meu olhar, Helena, como consultoria, de diagnosticar de maneira muito precisa o que tecnicamente vai fazer a pessoa chegar da maneira correta no resultado que ela espera. Mas quando ela não está consciente disso, e aí é um pragmatismo de vendas, talvez ela não esteja pronta para se conectar com a solução, porque ela vai encontrar uma solução que não, mesmo sendo adequada, ela não vai perceber aquela solução como uma solução adequada, né? Quando a gente fala da estrutura de marketing, mesmo na estrutura de venda, né? Em marketing a gente vai conscientizando esse lead, né? A gente considera esse prospect ou esse lead como alguém que ainda não está plenamente consciente, de acordo com a maneira como ele vai consumindo o material de conscientização, ele vai entendendo o que é aquele conceito, para que serve, como que ele pode aplicar aquilo no dia a dia, para que na hora que ele resolver comprar, ele saber para que aquilo serve e antes disso ele entender se aquilo realmente serve para ele ou não. E quando a gente fala na dinâmica de venda, que é um vetor do vendedor para o cliente, não do cliente para o objeto, né, como é no marketing, a gente vai investigando através de perguntas para entender se o cliente realmente sabe, se ele entende toda a potência que tem ou quais são as limitações daquele produto que ele está buscando, se ele já conseguiu conectar aquilo com a realidade do que ele realmente está enxergando como problema. De maneira mais sucinta, geralmente a gente entende lá no funil que no topo, esse lead ele tem uma dor, mas ele não entende nem qual que é o problema. Ele quer resolver alguma coisa que ele sente, mas ele ainda não sabe claramente o que é aquilo. Então, no começo, ele tem que entender, eu tenho dores, e essas dores podem ser esse problema. E a gente em vendas, e tanto a jornada de marketing também, faz uma anamnese ali, uma investigação daquele cliente, começa a conscientizar ele do que pode estar relacionado àquela dor. Depois, quando ele já entende a dor, ele começa a entender quais são os remédios que resolvem esse problema que me causa essa dor. Quais são as ações que eu posso tomar para resolver esse problema. E ele vai ver as ações são viáveis, as são menos viáveis, as que demoram mais tempo, as que demoram menos, as que ele vai ter que investir mais, as que ele vai ter que investir menos, as que estão relacionadas com o que ele considera ético e as que estão relacionadas com o que ele não considera ético. Né? A gente que está aí entre pequena e média empresa sabe que muitas vezes aparecem oportunidades que não são éticas e que a gente tem que ter isso muito claro para a gente, né? E no fim ele tem que entender se dentro de tudo que é oferecido
em cada solução específica e dentro das limitações que essas soluções específicas oferecem, considerando prazo, preço, se aquilo está adequado para o valor dele. E aí, valor no sentido do que a gente estava discutindo agora, de propósito, né? E aí, se é viável no tempo que ele tem disponível, se é viável na disponibilidade financeira que ele tem para dispor para essa solução. Então, a jornada de funil, que a gente fala aí diariamente em vendas e em marketing, ela está muito conectada a isso, né? Eu acho muito gostoso que a gente fala muito em slow marketing aqui, e eu acho que o slow ele está muito conectado a gente se conectar de verdade com o que é a solução própria para esse cliente, né? E ter a honestidade de dizer para ele quais são as limitações dentro do cenário que ele está trazendo e do que a gente tem como ferramenta para resolver para ele. E aí eu vou ser muito franco, eu tive uma reunião esses dias com essa cliente, e aí o CFO estava junto, né? E foi muito legal. Ele falou assim: mas a partir de quando que a gente vai começar a ver retorno? Porque ele entendeu como uma ansiedade dela. E eu falei assim: a partir da metade. Até a metade vai ser só incômodo, vai ser só gasto, vai ser só processo sendo reescrito. Vocês vão ficar extremamente incomodados, vocês vão achar que não está tendo retorno, porque até a metade do processo da consultoria não tem retorno. É extremamente incômodo. E se vocês não estiverem prontos para isso, a gente realmente não vai poder seguir em frente. Só que é muito mais honesto eu falar isso para eles, que assim, não, vai ser super ótimo, a gente já começa a rodar com uma parte do processo, como eu vi muita gente fazer, né? Então, você já começa a ir experimentando como que esse processo funciona, a gente consegue fazer ele sem fricção, tudo mentira, né? Então, ou então bota uma urgência, né? Não vai ser ruim, mas se você não implantar, você vai ser atropelado pela concorrência, você vai começar a ficar para trás, você já está com um concorrente engolindo, eu vou ter outro atrás que tá vindo correndo atrás, e se você não se movimentar logo, sua empresa vai quebrar, como a gente vê aí nesse monte de gatilho de urgência, de necessidade, né? E que não está olhando de maneira, na minha opinião, amorosa, né, para aquilo, não está conectado. A missão ali não está tá muito monetizada, né? Eu queria pedir para a Adri, que eu sei que ela tem um olhar bem claro sobre isso, e também depois pedir para o Átila ver se já está no timing dele, que ele falou que ele quer comentar, o que vocês querem trazer em volta disso, porque a ideia dessa parte de vendas é realmente a gente conversar. Você também, viu, Deise, que se quiser trazer. Ficam aí vocês à vontade. Eu não sei quem que quer falar primeiro. E, Helena, desculpa, eu consegui te responder? Ficou claro para você? Deise, você quer puxar o bonde só um pouquinho aí na sua percepção entre o que o cliente quer e o que ele precisa? Eu vim refletindo esses dias, Alberto, e acho que é muito isso que você falou, né? É muito importante esse primeiro momento aí que você vai fechar, antes de fechar a venda com o cliente, ter uma conexão verdadeira com o cliente, para realmente entender o que ele está precisando. Tem a ver com isso que a gente estava falando, de você não atender o cliente por atender, só porque eu preciso de um cliente e quero fechar logo, né? Você tem que ver se você realmente vai conseguir ajudar ele, se realmente o que você está entregando vai atender a expectativa dele, porque senão você vai ter um problema lá na frente, né? Depois que o teu trabalho já começou. Então, eu pensei muito nisso, eu acho que principalmente com esses trabalhos, esses serviços mais intangíveis, isso é muito, muito presente, quando não é mesmo quando é um produto, né? A expectativa da pessoa por exemplo, que o creminho milagrosamente vai tirar as rugas, depois ele não tira, por exemplo. Até aí existe essa questão de expectativa versus... Não descobriu ainda que tira, viu? Totalmente, Helena. Então, cara da Helena. Esse produto milagroso eu também não descobri ainda. Mas eu acho que quando a gente fala de serviços é muito mais complexo, né? Por exemplo, eu fico pensando no exemplo, pensando para poder resolver meu problema também de vender o meu tipo de trabalho, né? A orientação profissional não é tanto, mas quando eu falo de vender o avatar, por exemplo,
a maioria das pessoas, quando você fala de autoconhecimento, a maioria das pessoas não tem ideia de que precisam de autoconhecimento, não tem ideia do que, para que aquilo serve. Então, quase que existe um trabalho de você entender quais são as questões da pessoa na vida prática, para entender como você pode ajudar naquelas questões e como que o autoconhecimento vai ajudá-la. Então, tem realmente um trabalho meio longuinho aí de venda para conseguir aliar o que você tem para entregar com o que a pessoa quer receber. E ainda tem a questão de que, às vezes, a pessoa gostaria de fazer isso num passe de mágica, sem que nada fosse difícil, sem que ela tivesse que mexer muito em nenhuma ferida, né? Então, é bem delicada essa questão. Eu sinto bem delicada essa questão da venda, especialmente nesse produto aí, né? Que mexe mais com a pessoa e precisa mexer. O meu trabalho também é bem complexo, porque o contador é aquele que só me dá contas para eu pagar, né? Então, o que acontece é que a gente já é rotulado. E a gente querer inovar é bem complexo, né? Mas eu estou conseguindo, aos pouquinhos eu estou conseguindo. Mas vender uma coisa rotulada, né? É complicado você mostrar a inovação dentro disso, porque com essa crise toda que a gente está vivendo, eu estou vendo muitos colegas prometerem coisas que nós sabemos que não vão funcionar. Como eu vou tirar você do buraco, eu sou o melhor, eu vou te ensinar a receita de bolo. E a gente que tem o propósito, né, de realmente mudar, de inovar, e a gente sabe que aquilo ali não está sendo uma coisa honesta, e aí incomoda. Então, a gente tenta ir nesse contrafluxo. E eu estava escutando a Maria Clara falar a respeito do balanço, né? E eu sou uma pessoa que eu prezo muito a questão do balanço social, que é uma coisa que as empresas pouco conhecem. O balanço social, ele mostra muito esse lado da sustentabilidade, da questão até da própria liderança, porque não é a questão só de valores em números, né? Ele mostra a aplicabilidade do recurso da empresa na questão pessoal mesmo, o desenvolvimento pessoal. E é uma ferramenta que todas as empresas deveriam usar, e elas não usam. E quando eu falo isso para os meus clientes, né, vamos fazer um balanço social, vamos tornar o seu negócio de impacto social, né? Vamos colocar um selo de empreendedor social na sua empresa. Aí eles se assustam, né, com o que eu falo. E aí eu tento, né, mostrar que através disso seria mais até que muito tipo de marketing, né, que a empresa possa fazer, porque é um reflexo que a empresa vai mostrar de que realmente ela tem um propósito, né, e que ela não está visando só o lucro. Mas dentro da minha profissão é uma coisa bem complexa. Eu querer mudar esse fluxo, mas está sendo bem legal. Como a Adriele falou uma vez para mim, ela falou que ela já viu advogada sustentável, engenheiro, arquiteto, mas contadora eu sou a primeira. Né? E realmente, né, a mostrar, né, para uma empresa que não é só a questão do resultado, né, do lucro, que o impacto disso vem por trás disso, tem muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. E que eu tenho visto que com essa pandemia foram muitas pessoas que ficaram desempregadas e resolveram abrir novos negócios, né? E eu estou sentindo que, como a Deise estava falando, eu acho que, antes de tudo, o autoconhecimento é muito importante, porque as pessoas estão pegando o dinheiro e aplicando, né, o recurso em negócios, em franquias, que elas não têm, na realidade, nem noção se elas vão se olhar, né, dentro daquele propósito, daquele empreendimento, e se aquilo vai
satisfazer ela própria. É o tal de, não, essa franquia é boa, esse negócio vai ser bom, porque vai me trazer dinheiro, que eu vou ganhar dinheiro. Elas olham primeiro para esse lado, né? O lado o recurso que vai entrar. Mas só que elas não conseguem enxergar se aquilo vai ser satisfatório. Isso também está sendo muito complicado. Muito. Isso aí é o que eu estou passando. O Cláudio tinha levantado antes, Helena. Tá, eu quero pegar a senha, tá? Eu quero pegar a senha. Desculpa, Helena, eu passei à sua frente, tá? Não, eu queria fazer uma pergunta para você, Márcia, em decorrência da não. Você se incomoda, Cláudio? Não, pode fazer, tranquilo. Porque a minha pergunta ia para você, Alberto. Oi? A minha pergunta ia para você, então ela pode fazer para Márcia, já que tá no eu vou pedir para a gente manter a conexão aí, como a Helena quer perguntar para a Márcia, assim a gente não perde a continuidade, né? É só uma colocação. Eu aprendi contabilidade na faculdade, mas quando eu trabalhei em banco, eu precisei saber dela até para fazer as projeções de resultados, né? E eu me encantei, juro, gente, eu falo, ninguém acredita, mas eu me encantei com a contabilidade, né? Porque eu entendi que ela não era só a conta para pagar, ela tinha realmente um retrato, e um retrato que você poderia projetar para frente e tomar decisão em cima dessas projeções, né? O Luca Paciolo, para mim, virou meu ídolo, assim, número 1, né? na época. E teve uma época que eu trabalhei para o Diese, trabalhei no Diese e eu atendi o sindicato dos bancários. E a gente queria muito essa questão que a Márcia falou do balanço social. Comprei livro, inclusive, porque trazia informações preciosas a respeito do quadro, do perfil dos trabalhadores, dos bancários, no caso, e das ações do banco no entorno. Que, claro, a gente sabe que muito era pro forma, né? Era só para ficar bonito na fita. Mas o balanço social, ele trazia realmente informações importantíssimas, né? Faixa etária, níveis de salário, graus de instrução, diversificação de ação dentro do banco, tinha coisas assim, e os dirigentes sindicais, eles ficavam meio que babando, né? Eles queriam muito saber disso. E não eram todos os bancos que apresentavam, pelo menos a gente não tinha acesso. E a minha pergunta, Márcia, é obrigatório o balanço social ou não? Porque a gente sabe que o fiscal é obrigatório, mas o social é obrigatório? Porque se fosse, né, eu acho que também facilitaria muito mostrar esse outro lado, e que é um diferencial também das empresas, quando elas se voltam um pouco mais para o público interno, para o entorno, enfim, tem outras ações para além do lucro. Perguntinha. Não, Helena, infelizmente não existe legislação que faça que seja obrigatório a entrega do balanço social ou demonstrar em algum jornal de circulação ou internet. Para mim, eu achava que deveria ser. Eu acho que seria um retrato assim fidedigno, né, do que realmente acontece dentro de uma empresa. O fiscal é o que eu falo para você, são números, né? Números que você mesma falou que a gente pode aplicar dentro da... Só um momentinho. Sai. Meu gato está mordendo meu pé, gente. Desculpa. Bom, e ai, meu Deus. Não, ele está mordendo meu pé que está machucado. Mas é isso. Infelizmente, o social não é obrigatório. Não é obrigatório. Uma pena. Porque mostraria uma outra face, né, da empresa. Sim. Né? Seria um diferencial, inclusive. Não só a aplicabilidade dos recursos, né, mas sim o que você falou. É uma orientação diferente, né? Sim. Mostraria os outros valores, vamos dizer assim, da instituição. Obrigada, querida.
Helene, tira o Nico daqui. Clauber, fica à vontade. Então, atualmente eu estou na parte de atendimento da Ecoleve, né, além da parte de produção de conteúdo. E a gente está migrando essa parte da venda dos produtos, principalmente, para o site e para a lojinha do Instagram. Mas, porque assim, hoje a gente faz essa venda pelo WhatsApp, pelo Instagram, ali, conversa com o cliente, às vezes ligação e tudo mais, tem esse contato mais direto. Como a gente vai mudar para o site, está mudando para o site, vai mudar para a lojinha do Instagram, a gente tem um certo receio de perder essa coisa mais, sabe, esse contato mais direto. Porque uma coisa que a gente gosta, por exemplo, é que aqui na região a gente consegue atender pessoalmente. Então, a gente atende algumas cidades aqui justamente para que, beleza, ela comprou da gente, mas não vai ser alguém qualquer que vai lá entregar, sabe? Não vai ser um mototáxi que vai deixar o produto e sair. Geralmente, quando a gente vai fazer a entrega, a gente conversa com o cliente lá, tem aquele papo, fala que, se postar, marca a gente e tudo mais, aí conversa um pouquinho, né, sobre os produtos que a pessoa comprou e tal. E aí, eu queria saber de você se tem alguma forma que a gente possa fazer para que não se perca esse contato, sabe? Não se perca essa conexão direto com o cliente. Porque quando a gente migra ele para o site, ele entra ali, colocou os dados, colocou cartão, boleto, tanto faz, colocou data de endereço de entrega, os produtos e é isso, sabe? Não tem aquele contato como antes. A gente pensou na possibilidade de criar um grupo no Telegram, né? Já que no Telegram pode ter mais pessoas. E aí tá mandando informações, divulgar algumas promoções especiais e tudo mais. E aí, se você tiver outras coisas para me ajudar nesse sentido, para nos ajudar nesse sentido, seria bom. Eu vou ter que ser um pouquinho resumido, porque a dinâmica que você me trouxe ela é muito grande. Você vai encontrar isso em Customer Experience, né, que o pessoal chama de CX. Quanto mais customizada e mais síncrona, né, a relação com o cliente, menos escalável ela é. Então, o marketplace, a jornada digital, ela serve para que esse cliente consiga fazer a jornada dele na hora que ele quiser, sem ele necessariamente ter um vendedor junto. E por isso que a estrutura de comunicação precisa estar muito bem montada para conseguir apoiar ele em toda essa jornada. Como vocês já fazem essa jornada, vocês têm já uma noção de onde que o cliente precisa de cada parte, né? A Maria Clara está sugerindo aí trabalhar com a comunidade. Eu acho que é um conceito super importante, principalmente quando você fala de clientes que estão unidos por uma causa, né? Todo mundo que consegue falar de causa acaba catalisando aí a possibilidade de uma comunidade. Vocês podem customizar um pouco a entrega, já que o atendimento até a compra não foi customizado, mas gerar algum tipo de customização para a entrega. Ainda é um processo 1 a 1. Trabalhar o reconhecimento digital, já que a jornada do cliente foi toda digital, vocês também têm condição de trabalhar esse reconhecimento digital. A parte de Customer Experience vai trabalhar com bastante estatística, então você pode começar a trabalhar de maneira preditiva com a necessidade daquele cliente, ter o robô, a análise de dados te ajudando, não para gerar vendas, né, mas para gerar um atendimento mais acolhedor e mais próximo com esse cliente nas próximas necessidades dele. Então, você pode botar o robô não para mandar um e-mail para ele falar assim, tem X meses você não compra, está na hora de você comprar de novo, né? Mas de falar para ele, a gente está com saudade de você, o que você está precisando agora que a gente não tem na loja? A gente quer conversar com você. Você quer conversar com a gente? É outro nível de proximidade, né? Mas eu acho realmente que a comunidade é super importante quando você fala de clientes. Eu assisti um conteúdo muito legal da MLabs ontem. Eles falam sobre isso, eles são uma ferramenta de automação de marketing e tal. É uma ferramenta, a automação em volta da jornada da compra, ela é muito importante, mas ela só pode ser feita quando você já conhece muito bem seu cliente. Se você não conhece, você vai criar uma série de barreiras, de fricções para ele conseguir fazer a compra, porque aí você cria uma jornada de dúvidas e não uma jornada de acompanhamento. Então,
eu acredito que se vocês já têm uma relação boa com esse cliente, criar essa comunidade vai ajudar vocês, inclusive, a formarem as jornadas corretas de compra para os próximos clientes e para as próximas compras desses clientes que vocês têm, tá? Certinho, obrigado. Nada, deixa eu até confirmar aqui que a Maria Clara trouxe para a gente. Exatamente, aproximação e acolhimento com o cliente, o calor da proximidade sem a presença, não quero atrapalhar a agenda do dia, mas deve ter uma provocação para comercial. Não, o tema é esse, pode trazer. É que eu vi você falando do Átila e do Adri, eu não quero ocupar o tempo de fala. Eu estou esperando eles levantarem a mão, assim, que eu já toquei algumas vezes para eles virem. Átila, mas eu não sei se eles estão muito ocupados. Oi, gente. Então, eu não queria ocupar o tempo de Olha... fala, é isso aí. Se souber... Oi. Eu tô mais ou menos assim, eu só queria agradecer aí todas as partilhas, tá sendo muito útil também aprender tudo isso, e eu consigo entender, assim, né, com as falas, aonde vão acontecendo algumas coisas, né, entre os meus parceiros e clientes, e eu não tenho muito, assim, agora, assim, como compartilhar alguns casos, mas eu sinto que o caminho que eu estou seguindo, ele é nesse de tentar achar, por exemplo, formas mais práticas de conversação, sabe? De dúvidas, de um formulário, um e-mail de resposta, umas coisas mais assim, sabe? E para ficar o mais detalhado possível, né, as questões, assim, né, qual o que pretende, enfim. Mas, assim, é um desafio, porque justamente hoje são muitas informações que a gente está tendo acesso. Eu não tinha essa noção de vendas, então tem, assim, desde do meu começo, assim, né, nessa caminhada mais como freelancer e tal, tem, assim, uma diferença entre a expectativa e a realidade, né? Então, eu tentei ser o mais simples possível, né, todo esse tempo, e agora eu acredito que eu estou incorporando mais justamente por entender que sozinho eu era limitado. Então, tudo tá muito, assim, tem muito a ver com o que está sendo dito, né, esse lance das comunidades, inclusive o fluxo dos meus trabalhos aumentaram justamente porque eu me envolvi com mais pessoas, né, então é isso, assim, eu sinto que é exatamente isso que está acontecendo, né, isso que vocês estão falando está acontecendo, mas é um desafio fazer tudo, às vezes, sozinho e tal, então tá sendo ótimo fazer tudo isso sempre junto, sabe? Então, é uma oportunidade de estar aqui, poder divulgar o que eu faço e tal, e enfim, tá rolando, sabe? Coisa que antes não acontecia, era difícil, eu tinha que ir atrás, eu tinha que bater na porta. Então, é isso, assim, que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão. Obrigado, Ótimo. Maria Clara, se você quiser trazer, que a gente já está bem passado do tempo, mas eu fiquei curioso, porque eu sei que você traz um ponto de vista bem, bem diferente, geralmente. Eu não sei se você está tentando trazer, ou se você pode agora. Flauber, você levantou a mão de novo ou não? Não, acho que é porque já estava levantado. Deixa eu baixar. Então eu vou baixar ela aqui. Alberto, você falou comigo porque eu caí. Um minutinho. Eu falei. Não, sem problema. Só que eu não te ouvi, não entendi que era comigo, porque foi no retorno. Eu tô curioso com o que você queria trazer. Então, vou fazer uma provocação. Na verdade, eu tenho um relacionamento, como eu trabalho com marketing ou comunicação, eu não gosto de me posicionar como marketing, só como comunicação. Mas eu já tive empresa, tenho ainda, e trabalho com parceria com comercial para cliente, né? E aí, recentemente, eu fiz uma provocação para uma dessas minhas parceiras, que é consultora comercial também,
Eu falei assim, cara, porque tá difícil para todo mundo, né? Pandemia. Aí eu falei para ela, cara, sabe o que eu acho que é muito real, assim, a necessidade que a empresa tem? A empresa que é prospect, no fundo, a empresa que é cliente. Só que tá na hora de... Como é que você entra nessa experiência e entende o que é o teu cliente? Eu acho que o comercial tem que se tornar um especialista em cliente. Essa é a minha primeira provocação. E aí ele tem que ter um portfólio de soluções. É inverter a regra. Eu queria muito ser representada por um comercial. É a lógica velha do representante comercial. Mas assim, onde ele vai navegar, mais aplicado a produtos intangíveis. Onde ele vai navegar e ele vai entender, cliente por cliente dele, que é a empresa, quais são as necessidades dele. Ele tem um portfólio e fala assim, eu tenho uma coisa que é a tua cara. Porque ele entende o grau de maturidade do cliente, ele entende que aquele perfil... Porque eu vou falar assim, nessa linha do que a Deise trabalha. Eu já vi consultora que aplica radiestesia em empresa. E já vi consultora que trabalha com regras de coaching. Se eu levar para uma radiestesia para uma empresa super conservadora, no way, não vai rolar. Mas para um cara que é super astral, putz, pode ser que role. O consultor comercial dos meus sonhos, é aquele que tem um portfólio de soluções para um nicho e um portfólio de clientes que ele entende, que ele vai tomar café e fala assim, ai, como é que tá a tua vida? Me conta teus problemas. E aí é uma questão de relacionamento. Eu fiz essa provocação, aí a pessoa não pegou a provocação, mas assim, eu acho que é isso, sabe, Alberto? E porque é muito duro. Eu quero cliente, eu não quero vender. Eu quero fazer outra coisa. É um saco vender. Eu quero que quem venda e ama vender, venda. É um fato. Tem gente que ama vender, não é o meu caso. Eu gosto de comunicar, eu gosto de receber pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de resolver problemas, mas eu não quero ficar fazendo... Eu tenho que fazer um orçamento agora. Eu tô aqui falando, cara, eu faço orçamento por hora, eu faço orçamento por preço. Eu faço orçamento pelo quê? Eu tô aqui, tô me comendo. Porque não é o que eu quero fazer. Eu quero prestar serviço, eu quero fazer aquilo que eu sou melhor em fazer. E eu acho que um comercial de excelência, ele tem que entender, ele saber qual é o cliente. Realmente, ele tem que ter dois braços de cliente, não tem que vender uma empresa. Um cara bom, ele tem que ter um portfólio de soluções para vender para um cara, porque aí ele vai atender plenamente aquele cliente. Se a missão dele não é assim, garantir clientes plenamente atendidos, ele tem que ter duas balanças. Eu estou aqui porque eu estou cozinhando. Duas balanças. E é isso para mim, sabe? Essa foi a gente está te vendo cozinhar dentro de uma nave espacial ou algo do tipo. Nada, eu estou na cabeça da menina. Essa aqui é a plataforma do Divertidamente. Ah, é verdade. Estou no comando das emoções. Sensacional. Ó, eu vou puxar esse seu assunto que eu achei bárbaro, até porque eu treino vendedores, né? E eu tô com uma cliente que eu tô treinando o vendedor dela e ele está desesperado para saber solução, e é solução de software, e ela tem 18 fornecedores, cada fornecedor tem uma carteira gigantesca de produtos. São produtos que são softwares, né? Antivírus, anti-malware, enfim, né? Firewall, uma porrada de coisa aí para criptografia de dados. Então, são produtos que chegam um e-mail e o cliente tem lá a licença, ele é intangível e é um produto essencial. E enquanto o vendedor fica, eu preciso aprender produto, eu preciso aprender portfólio, eu falo, não, você tem que entender por que o cliente precisa disso, né? Porque a base do vendedor é entender por que o cliente precisa, que problema que ele tem que resolver, né? Principalmente o vendedor que está no início do processo de venda. Hoje, se a gente divide o processo de venda aí em 3 partes, a gente só vai falar de produto na parte final, no fundo do funil. Até então, a gente está tentando entender o que o cliente quer. E o tema que a gente trouxe para vendas é esse primeiro, né, de entender o que o cliente quer e o que de fato ele precisa,
porque é daí que a gente precisa começar. A gente não começa é lógico que precisa ter um produto para resolver aquilo, mas pode ser que eu não tenha, de acordo com a necessidade daquele cliente, ou que eu precise fazer montar uma solução com vários produtos para conseguir chegar no que de fato ele precisa, né? Então, se eu falar de estrutura de venda, dependendo do que é a estrutura de venda, de como chegam os leads para esse cliente, eu vou precisar não só de um CRM, eu posso precisar também de uma plataforma de prospecção, posso precisar de um outro programa para atender chamado e fazer pós-venda. E aí eu não tenho só um CRM funcionando, eu tenho um CRM, mais uma plataforma de prospecção, mais um programa de abertura de chamado de atendimento de cliente da base. Então, tudo isso vai variar de acordo com quais são as necessidades, né? Eu concordo com você em parte, que um vendedor tem que ter uma carteira grande, mas muitas vezes dentro do lugar onde ele está, ele já tem essa carteira grande. E um vendedor, para ele dar conta de uma carteira muito grande, ele tem que ser muito sênior. E eu estou falando de vendedor com 40 anos de vendas para realmente poder ter essa senioridade toda. E eu tenho um amigo que foi cliente interno meu, que é parceiro grande nosso. Eu estou paquerando sua gata aí desde o começo da call, Dave. E ele tem 70 anos, trabalha com venda de software há 40, e é um cara assim, ele passa na frente do cliente, ele entende a necessidade, porque o olhar dele é muito apurado para isso, mas até construir isso, e eu já treinei muito vendedor, já fui gerente de loja, já trabalhei dentro de máquina de venda em startup, é muito complicado, até porque a percepção principal, e para gente que é empreendedor menor, né, eu presa, ou que tem equipe muito pequenininha, está muito ligado com o propósito, a oferta, né? Então, qual que é o propósito de cada um dos fornecedores? Porque um vendedor sênior, ele consegue saber. Esse produto se preocupa com tal coisa, seja ele tangível ou intangível. Esse produto se preocupa com isso, esse produto se preocupa com aquilo, esse produto se preocupa com tal outra parte. E é aquilo que ele vai entender do cliente para trazer. E o que o produto se preocupa é a missão daquela empresa, que é carregada pelo fundador e multiplicada dentro da empresa. Só que o processo é tão longo que ele pode se perder, né, no meio dessa caminhada, né? Estou lendo aqui o que você está trazendo. Eu entendo que gerar conteúdo é muito importante porque você pareia as fases mais altas do funil, tá? E aí, olhando de maneira muito técnica para o funil de vendas. O cliente, ele tem uma dor, mas ele não sabe nem muito bem se ele tem aquela dor, se ele não tem, se ele quer resolver aquilo, se ele consegue transformar aquilo num problema. E o conteúdo de fundo de topo de funil ajuda o cliente a ver claramente. Essa dor pode ser o quê? Ela sinaliza que problema. Na hora que ele já consegue tangibilizar, transformar a dor em problema, a coisa já fica um pouco mais fácil, porque a partir da hora que ele sabe que ele tem um problema, ele vai entender quais são as soluções possíveis para ele resolver aquele problema. E aí ele vai unir o caráter simbólico com o caráter técnico, né? A parte ética, missão, característica de processo, com o que de fato vai ser resolvido ali dentro da situação dele. Então, eu tenho muita dificuldade com excesso de conteúdo. Eu acho que a gente está imerso cada vez a mais conteúdo. Está todo mundo brigando para conseguir entregar mais e encher mais o mundo de conteúdo. E a gente está nadando num volume de conteúdo que é um inferno. Mas para a gente se posicionar, a gente precisa dizer claramente qual é o nosso valor. E isso é através da produção de conteúdo. Tá? Deixa eu ver aqui que fechei a caixinha. Eu entendo. Se você mas eu falo, é mais fácil. Eu entendo que você fala da curadoria. Eu não gosto de produção de conteúdo. Eu prefiro. Eu entendo. Eu aprendi isso com. Não é por isso, é porque eu acho que faz mais sentido para o dia de hoje, até por conta dessa tua fala de que tem muito conteúdo. Uhum. Essa fala foi um convite que o Alex Bretas fez num post dele, que ele falou que ele não gosta dessa coisa de produção de conteúdo, que é uma coisa muito... Ele tem vários argumentos, eu concordo com eles, isso me representa, sendo que um deles é que isso é muito industrial, é muito assim, vem de um outro lugar que não é mais o meu. E que ele prefere, como educador que ele falar em compartilhamento de aprendizados, porque ele fala em aprendizado autodirigido, e é isso. E aí eu achei incrível
Porque se eu me coloco... Porque tem gente que tem bloqueio para produzir conteúdo, porque parece que você tem que se virar uma fábrica. Uhum. Na medida em que você aprende, você compartilha aprendizados, isso pode se tornar mais leve. Essa é uma das primeiras coisas. Uhum. Então, quando eu compartilho aprendizado, eu deixo de ser robô e passo a trazer aquilo que me pertence, é meu ponto de vista. E isso me diferencia. Uhum. Então, eu também gosto por causa disso. E acho também que faz, por exemplo, nesse olhar porque eu estava respondendo a pergunta do Átila. Nesse olhar do vendedor, eu acho importante fazer curadoria. Curadoria para você virar a referência. Eu não acho que o vendedor, esse vendedor que é agregador, meu hub, vamos chamar de vendedor hub, né? Ele tem entrada e saída. Esse vendedor hub, ele pode ser um excelente curador daquilo que ele vai se especializar. Porque na medida em que ele se especializa, ele faz a curadoria daquele conteúdo, as pessoas param de perder tempo. E aí ele começa a agregar um valor enorme. Fluxonomistas aqui que a gente tem, uma moeda super importante é o tempo. Eu consigo, nesse argumento, falar cliente RH. Eu estava falando de educação, por isso que eu estou falando. Então, meu cliente RH, meu cliente de inovação, meus clientes que são fornecedores de soluções de aprendizagem. Eu cuido do seu tempo. Se você quiser se atualizar, e aí você começa a ter topo de funil. Se você quiser se atualizar, eu estou te fazendo curadoria daquilo que eu considero melhor. Você vai deixar por seus clientes, aqueles que você representa na sua curadoria? Não, só que você tem que ter certeza que eles são bons, porque senão você que perde a sua credibilidade. O que dá duplo ganho. O que dá duplo ganho. Você não vai pôr alguém que você não confia. E você não vai vender, porque você é afetado. E as caras começam a perceber. E aí você pode, de repente, fazer um festival. Você promove o festival e junta as pessoas. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas você passa a ser a referência e as pessoas te procuram. Eu ia adorar ficar na sua asa, sabe? Eu entendo quando você nega a definição do conteúdo, mas quando eu me expresso para a sociedade, eu estou entregando algum tipo de conteúdo ali. Eu acho que a gente tem que pensar no quão válido é esse conteúdo, no quanto de missão ele está carregando. Eu, pelo menos, exercito muito isso quando eu penso em funil. Eu produzo pouquíssimo conteúdo do Instituto. Estou me reorganizando para produzir mais, mas muito no sentido do que, como missão, eu quero refletir, sendo o Instituto do Inédito. Né? Já defini muito bem, claramente, aí quem são minhas personas e tudo mais, mas eu entendo que vender é se comunicar, e é se comunicar de maneira muito clara. Mesmo trabalhando com um produto, eu sempre vendi muito bem sem fazer esforço de venda, porque eu conseguia me comunicar muito claramente com o meu cliente, e depois meus clientes traziam clientes para mim. Eu vendia móvel de alto padrão e meu cliente trazia cliente para mim, porque ele não se sentia pressionado a comprar, ele se sentia bem atendido, ele entendia que eu falava para ele, olha, eu não tenho produto que vai te atender nesse momento. E depois ele voltava a comprar outra coisa. Mas se a gente tem um olhar muito claro no que a gente quer entregar, eu entendo que essa jornada fica mais fácil, né? Obrigado. E eu queria fechar, né? Até porque a gente já passou bastante do tempo, e a conversa andou mais ou menos na direção que eu imaginava. Da quinzena passada, né, ao longo desses últimos 15 dias, a gente falou entre o que o cliente quer e o que ele precisa. Agora eu acho que a gente tem que pensar um pouco no como eu consigo comunicar o que é a minha missão na entrega para esse cliente. Já era a minha proposta, a gente conseguiu caminhar bem nesse ritmo, mas o que é o meu propósito no que eu quero entregar para esse cliente, como que eu consigo comunicar realmente isso para ele e entender se isso faz sentido ou não para esse cliente. Aí eu queria entender de vocês se faz sentido pensar nisso até o próximo encontro. Um de cada vez, gente. Perfeito. Então, eu vou colocar no nosso grupo que é esse o nosso tema.
porque depois a gente vai entrar na qualificação. A qualificação é um processo na venda em que a gente mapeia no cliente o que ele está buscando, entende se ele está com os recursos suficientes e leva ele em diante na venda ou não. Porque em determinado momento eu posso dizer para ele, olha, eu não tenho recurso para te atender nesse momento, ou eu entendo que nesse momento não vai ser bom para você comprar de mim. A gente precisa fazer isso, e a estrutura de venda digital de alto valor agregado, ela já tem isso como premissa há bastante tempo. Só que a gente precisa entender essa conexão aí, né? Como a gente tem essa relação com o propósito no nosso grupo, e ela é básica para que a gente possa realmente entregar a oferta da maneira certa, eu acho que é o caminho mais lógico para o nosso grupo. E muito legal isso que você trouxe, Maria Clara, que no fundo, quando a gente fala em classificação, é isso que a gente pergunta, né? Ou melhor, é isso que a gente traz para o cliente. Você cuida de quê? Né? A base do pitch inicial do cliente eu sou fulano da empresa tal e nós trabalhamos resolvendo este problema. Para que o cliente saiba claramente, a oferta que eu tenho para você vai estar relacionada a isso. A conversa começa por aí. E mostra para mim o seu cenário para eu entender se eu realmente posso te ajudar. Né? Hoje a venda a conversa de um vendedor com o cliente começa dessa maneira. Então, acho que é o ponto que a gente tem que tratar como próximo aqui no grupo. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Todo mundo feliz e contente? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que todos estejam tão felizes quanto eu. Eu estou super feliz de ter conversado com vocês hoje. E a gente se encontra semana que vem no Clube de Receitas. Certo? Isso aí, gente. Gratidão. Tchau, boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigada, Alberto. Obrigada a todos. Beijo. Até. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Traz para a gente esses balanços aí, Márcia.